Estamos de volta. Continuando o julgamento dos processos com pedidos de sustentação oral, passaremos agora ao julgamento do item 29 do roteiro. Chamo o habeas corpus de número 625556, dígito 39.2025.8.06, ponto sequência de 4 zeros. Impetrante Luiz Alex dos Santos Cunha e outros. Paciente Tiago Mendes de Lima. Impetrado o juiz de direito da terceira vara do júri da comarca de Fortaleza, sob relatoria da eminente desembargadora Lígia Andrade de Alencar Magalhães. Inscrito para fazer sustentação oral presencial, Sua Excelência, o doutor advogado Isaac Gomes de Farias, a quem concedo a palavra pelo tempo de 15 minutos. Obrigado, Excelência. Cumprimentando o eminente desembargador presidente dessa colenda Primeira Câmara Criminal, doutor Mário Parente Teófilo Neto, cumprimentando a eminente desembargadora relatora, doutora Lígia Andrade Alencar Magalhães, cumprimentando também todas as desembargadoras e desembargadores que compõem essa colenda Câmara. Cumprimentando o eminente representante do Ministério Público, da Defensoria Pública, bem como os serventuários da Justiça, os colegas aqui advogados. Excelências, cuida-se de habeas corpus que visa restituir a liberdade do paciente, o qual encontra-se preso basicamente por um único requisito, que é o da garantia da ordem pública. O magistrado assim entendeu em razão do modus operandi, bem como do risco de reiteração delitiva, com que essa defesa busca, nesse momento, afastar a presença de tais requisitos, bem como demonstrar a possibilidade da aplicação de medidas cautelares. Iniciando, apresentando o contexto fático a Vossas Excelências, de forma bem sucinta, é imperioso destacar que, na hipótese, tanto o paciente quanto a vítima são motoristas de aplicativo. Tanto o paciente quanto a vítima, em sede de audiência de instrução e julgamento, informaram que, na situação, entenderam que ambos estavam em situação de uma tentativa de assalto. O paciente, ele afirma ter agido em legítima defesa de si e do passageiro, o qual, na ocasião, estava sendo transportado por ele. O paciente, ele já foi por diversas vezes vítima de tentativa de assalto, de também inclusive de próprios pacientes, que, pelo que consta no habeas corpus, foi colecionado fotos, vídeos dessas situações pretéritas, em que o paciente já fora vítimas, né, dessas tentativas de assalto. O paciente, por fim, ele é CAC, atirador desportivo, tem o registro, né, da sua respectiva arma, bem como é ex-militar da Marinha. Quanto aos fundamentos jurídicos, nos atendo ao modus operandi, entende a defesa que a conduta realizada pelo ora paciente não revela uma maior periculosidade, na medida em que, na hipótese, não houve uma situação premeditada, não há nenhum envolvimento com a organização criminosa, tão quanto foi uma situação de tentativa de execução sumária, mas sim, pelo que afirma o paciente, trata-se de uma tentativa, né, de assalto, na situação em que ele agiu em legítima defesa de si e do passageiro. Excelências, é preciso ter em mente, diante dessa situação em que o paciente encontrava, né, achava-se estar em uma hipótese de tentativa de assalto, né, inclusive a vítima, pelo que consta dos autos, apontou uma arma, né, ou fez uma sugesta, que é o que consta nas páginas 57 da ação penal. Em razão disso, a conduta realizada pelo ora paciente em nada demonstra uma periculosidade exacerbada ou que extrapole a do tipo. Quanto ao risco de reiteração delitiva, o magistrado ele aponta um procedimento, né, um inquérito policial de porte ilegal de arma de fogo. É imperioso destacar, inclusive foi colacionado esse tópico nos autos, que essa aludida arma a qual consta desse procedimento é a arma a qual o paciente tem registro. Ele, mais uma vez, ele é CAC.
Acontece que nessa hipótese, na situação, ele não estava na situação com os documentos dessa arma, o qual foi conduzido à delegacia. Ele tentou mostrar ainda pelo aparelho celular os documentos respectivos dessa arma, porém a autoridade policial assim não verificou, razão pela qual está respondendo por esse crime. Contudo, já foi apresentado naqueles autos todos os documentos pertinentes referente a essa arma, inclusive consta no presente habeas corpus. Excelência, outra situação que demonstra a ausência de, de a periculosidade dele, em especial que demonstra que ele não gera risco à garantia da ordem pública, é que a ação penal, objeto desse habeas corpus, foi lavrado em, em razão de uma portaria, né, um inquérito policial, na medida em que, mesmo após esses fatos, o paciente continuou em liberdade. O paciente continuou realizando normalmente o seu trabalho como motorista Uber. Inclusive, já nos autos do HC, de forma pré-constituída, que semanas antes, após a sua prisão, o cumprimento de sua prisão, ele ainda estava trabalhando como Uber. E é, também no mesmo endereço. Ele foi ouvido em sede de delegacia, compareceu pessoalmente com a sua defesa constituída e ainda assim, após ter demonstrado, ter se apresentado voluntariamente, né, no, nesse dia da intimação, ele teve a sua prisão preventiva decretada, o qual, repito, foi cumprida na sua residência. Também foi expedido um mandado de busca e apreensão, o qual nada foi encontrado de ilícito na oportunidade. Ou seja, Excelência, desde o momento em que foi lavrado esse inquérito policial, o ora paciente vinha, melhor falando, trabalhando normalmente como motorista de aplicativo e residindo na sua mesma respectiva residência, na medida em que isso demonstra que há uma ausência do risco da liberdade do ora paciente, na medida pela qual a defesa sustenta pela sua revogação dessa prisão. Caso Vossas Excelências assim não entendam, manifesta-se de forma subsidiária pela concessão das medidas cautelares previstas no artigo 309, razão pela qual, ao entender da defesa, as medidas cautelares já são suficientes para acautelar eventual risco à ordem pública. Desde já, agradecendo a atenção de Vossas Excelências, devolvo a palavra. Ceda a palavra ao Ministério Público pelo mesmo tempo. Obrigado, Excelência. Quero cumprimentar nesta ocasião o ilustre advogado impetrante, doutor Luiz Alex dos Santos Cunha, por sua sustentação oral e, desde já, adiantar que ratificamos o parecer do Ministério Público, já constante dos autos, porque entendemos que esta prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, conforme o parecer expendido. Trata-se de uma tentativa de homicídio, onde foi colhido os relatos da vítima, que sem tergiversação nenhuma narrou o fato com detalhes, e disparo de arma de fogo, via pública, no veículo da vítima. Outro inquérito policial também em andamento por porte de arma de fogo. Então, de um modo geral, sem mais delongas, nós ratificamos o parecer do Ministério Público. Obrigado. Conceda a palavra à eminente relatora, desembargadora Lígia. Obrigada, senhor presidente. Boa noite a todos. Eu passo a ler a proposta de emenda. Penal, processo penal, habeas corpus. Tentativa de homicídio, prisão preventiva, tese de ausência de pressupostos da prisão preventiva, gravidade concreta do delito. Risco de reiteração delitiva, paciente que ostenta antecedentes desfavoráveis. Súmula 52 do TJCE. Imprescindibilidade da custódia, condições pessoais irrelevantes, medida cautelares insuficiente, ordem denegada. Caso em exame. Habeas corpus impetrado contra ato do juiz de direito
da Terceira Vara do Júri da Comarca de Fortaleza, o qual manteve a prisão preventiva conquanto suposta ausência de pressupostos e possibilidade de imposição de medidas cautelares menos gravosas. Questão em discussão. As questões em discussão se baseiam em, primeiro, averiguar se há inidoneidade na fundamentação que manteve a prisão preventiva do acusado. 2. Averiguar se há suficiência nas condições pessoais favoráveis suscitada. E 3. Averiguar se há possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas. Razões de decidir. O perigo libertário encontra alicerce na gravidade concreta do delito, cujo modus operandi se baseou na perseguição da vítima e ato contínuo na realização de disparo de arma de fogo, dentre os quais um atingiu a nuca da vítima. Além disso, há risco inequívoco de reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente já ostenta inquérito policial em curso pelo delito de porte ilegal de arma de fogo, súmula 52 do TJCE. Em que pese a detenção de eventuais condições favoráveis, essa não é garantidora da liberdade provisória, se há nos autos elementos concretos de sua periculosidade, que autorizam a manutenção da medida extrema como ocorre em caso. A imprescindibilidade da Constituição resta exaurida. A ensejar na impossibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, vez que estas não seriam proporcionais ou suficientes para o cautelamento da ordem pública. Dispositivo: ordem conhecida e denegada. É o meu voto. Como vota a desembargadora Lira? Confirmo o voto provisório com a relatora. Olho o voto do desembargador Carneiro Lima. Confirmo o voto provisório acompanhando a relatora. Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu do habeas corpus para denegá-lo. Próximo processo, chamo o do item 22 do roteiro, 77 do roteiro. Processo de pauta, item 77 do roteiro. Recurso em sentido estrito, de número 204.477, dígito 19.2023.8.06.0298. Recorrente, Antônio Marcos do Nascimento Menezes. Recorrido, o Ministério Público. Relatoria da desembargadora Silvia. Inscrito para fazer sustentação oral, inscrita, Sua Excelência, a doutora advogada Thaís Vasconcelos de Lima, a quem concedo a palavra pelo tempo regimental de 15 minutos. Obrigada, presidente. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, relatora e demais membros integrantes desta colenda Câmara Criminal. Boa noite. É com grande respeito que vejo a presença de vossas excelências sustentar o recurso em sentido estrito interposto em favor de Antônio Marcos do Nascimento, em face da decisão de pronúncia que o submete ao Tribunal do Júri, pela acusação de tentativa de homicídio. A tentativa de homicídio qualificado, organização criminosa, tráfico de drogas e corrupção de menores. O pedido da defesa é claro e direto. A impronúncia do meu cliente, por sua ausência de provas que comprovem sua participação no delito, não há uma única prova concreta que o vincule como autor dos crimes. Senhores, estamos tratando de Antônio Marcos
do Nascimento Menezes, brasileiro, casado, pai de 3 filhos, homem conhecido na sua comunidade pelo trabalho como pedreiro e eletricista, é primário, sem envolvimento em qualquer facção, nunca foi preso por qualquer crime, não tem histórico de envolvimento com facções criminosas e nunca foi identificado em qualquer investigação, em qualquer operação ou investigação relacionada à facção. Um homem comum, como qualquer um de nós. E é justamente esse homem que o Ministério Público quer levar à condenação, com base em meras suposições e reconhecimentos forçados, sem qualquer respaldo técnico ou material. A defesa sustenta com serenidade e firmeza que a decisão de pronúncia deve ser reformada, pois inexiste nos autos qualquer prova minimamente idônea de autoria que possa vincular o recorrente à execução do crime. Ao contrário, o conjunto probatório colhido durante a instrução preliminar revela dúvida substancial quanto à real participação de Antônio Marcos. Não existe testemunhas oculares que vinculem meu cliente ao crime. Tudo que há é uma acusação vaga, sem respaldo fático e técnico. Vamos aos fatos. O mais grave é a divergência nas versões da vítima, quem em seu depoimento inicial disse que não viu o rosto de nenhum dos 4 indivíduos que estavam encapuzados e não conseguia identificar ninguém, pois como foi muito rápido e estava escuro, não conseguia identificar nenhum. Mas em audiência afirmou que 2 estavam de cara limpa, sendo eles o Kevin e o Rodrigão. E também disse que estava claro e dava para reconhecer perfeitamente. Ora, excelências, em todas as oitivas com a vítima, os depoimentos são contraditórios e imprecisos. A vítima afirma que reconheceu os acusados com rostos cobertos. Senhores julgadores, como se reconhece alguém encapuzado, no escuro, no meio de um matagal, em meio a um possível tiroteio? Essa narrativa não se sustenta logicamente, nem resiste a uma análise mínima de coerência. Em audiência, a vítima afirmou que nunca viu pessoalmente Antônio Marcos e que apenas soube que ele teria participado do crime por uma terceira pessoa, que jamais foi identificada ou ouvida nos autos. Essa pessoa teria lhe mostrado uma fotografia e o nomeando de Antônio Marcos. Ora, excelências, como sustentar uma acusação de tentativa de homicídio, assim, com base em qual narrativa? Excelências, a própria vítima, em audiência com o princípio do contraditório, afirmou que não conhece e não reconheceu Antônio Marcos. Declarou com todas as letras que nunca o viu pessoalmente, que não sabe reconhecer sua voz, que nunca falou com ele por ligação ou mensagem e que só passou a associar seu nome ao fato porque outra pessoa lhe mostrou uma foto e falou que o acusado era envolvido. Ora, excelências, trata-se de um testemunho que não atende minimamente o padrão exigido do artigo 226 do CPP para qualquer tipo de reconhecimento pessoal. Mais grave, excelências, o suposto reconhecimento de Antônio Marcos foi baseado em um comentário de uma pessoa que nunca foi ouvida em juízo para confirmar tal acusação. Não há imagens, não há gravação, não há testemunha direta, o que há é uma dedução, uma suposição e uma presunção rasa. A jurisprudência da própria Corte Cidadã, o STJ, já assentou que pronúncia baseada exclusivamente em elementos frágeis e indícios desconexos é ilegal. A sentença de pronúncia deve conter indícios concretos, ainda que não conclusivos, mas que apontem para uma participação real e plausível do acusado. O simples depoimento da vítima e de testemunhas que nada presenciaram não constitui prova suficiente para embasar a condenação. Alguém que não foi reconhecido, que não foi relacionado com provas materiais e que sequer conhecia a vítima, não pode ser suficiente para mantê-lo no polo passivo de uma acusação tão grave. E por que ele está aqui? Acredito que muitos perguntam, unicamente por ser o tio de um menor envolvido no crime. Esse sim, confesso, onde a vítima afirma que o menor confessou o crime e o mesmo já é envolvido em outros atos infracionais. Isso não é indício, excelências, isso é um risco de erro judicial. Em uma fala, a vítima apenas supôs que Antônio Marcos participou da tentativa de homicídio com base em áudios e mensagens em que sequer foi identificada a voz do acusado. Excelências, além da fragilidade dos depoimentos da vítima, há total ausência de provas materiais que comprovem a participação de Antônio Marcos na tentativa de homicídio. O laudo pericial do veículo, por exemplo,
não foi anexada aos autos, o que gera um vácuo de evidências que deveria ser suprido pela acusação e que claramente compromete a análise da autoria. Não posso também deixar de mencionar que o prontuário médico que se encontra no nome da vítima está em nome de Wesley Souza Alves. E quando foi questionado em audiência, o mesmo disse que não sabia quem era, que seria um erro do hospital. E sua esposa confirmou em audiência que o suposto vítima, seu esposo, utilizou o nome de seu irmão, conforme a página 28 dos autos. Agora, pergunta, excelências, onde se encontram as provas? É necessário recordar que o processo penal não admite condenações por presunção. Exige do juiz prova inequívoca de autoria, principalmente quando se trata de imputações que poderão conduzir o acusado ao tribunal do júri, instância onde a carga emocional do julgado pode obscurecer a racionalidade jurídica. Submeter um cidadão ao julgamento popular sem um único elemento concreto de sua ligação com o crime é expor-lhe um juízo de valor que o ordenamento não autoriza. A autoria atribuída a Antônio Marcos está vazia, contaminadas por dúvidas relevantes e pela absoluta ausência de elementos probatórios diretos ou indiretos. E nesse contexto, excelências, não se aplica o indúbio pro societá, mas sim o indúbio pro réu, conforme garantias fundamentais da Constituição Federal. Não estou pedindo absolvição por simpatia, estou pedindo justiça com base no que há nos autos. E o que há, senhores jurados, é um homem inocente sendo arrastado para um banco dos réus apenas porque tinha um sobrinho problemático. Diante disso, senhores, se há dúvida, deve beneficiar Antônio Marcos, como manda nossa Constituição. Finalizo com uma súplica. Não julguem esse homem por ser um tio de um menor infrator. Não condenem alguém pela sua origem, pelo seu bairro ou pelos seus vínculos familiares. O que está aqui em jogo é a vida de uma pessoa inocente, um pai, um trabalhador que está sendo injustiçado. Por tudo isso, requeremos que esta acusação seja rejeitada, que Antônio Marcos não seja levado a julgamento popular, pois não há base legal nem probatória para isso, conforme o artigo 414 e 415 do CPP. Que a justiça prevaleça e que possamos sair dessa sala com a certeza de que ninguém será condenado por presunção ou preconceito. Quero agradecer a atenção de todos. Agradecemos também, doutora. Com a palavra, o Ministério Público, por igual tempo. Obrigado, excelência. Quero cumprimentar nesta ocasião a doutora Thais Vasconcelos por sua sustentação oral, adiantando desde já que ratificamos o parecer constante dos autos. Nossa manifestação, portanto, é pelo desprovimento do recurso em sentido estrito para manter a pronúncia do recorrente Antônio Marcos do Nascimento de Menezes, ao entendimento de que a decisão de pronúncia se encontra fundamentada nos indícios de autoria e materialidade. Indício de autoria este, destacado pelo o reconhecimento da própria vítima em relação ao recorrente Antônio Marcos, mesmo sendo este reconhecimento realizado através de áudios e mensagens, mas no contexto em que realizado com as conversas, com as trocas de mensagens, mostra-se suficientemente para legitimar a pronúncia que, como sabemos, satisfaz com a presença de simples indícios de autoria. Eventuais dúvidas devem ser dirimidas oportunamente perante o Tribunal Popular do Júri. Aqui não se está se afirmando que houve efetivamente a participação ou não do recorrente, mas tão somente a presença dos indícios de sua autoria. E, como dito, se encontram presentes, tal como reconheceu o juiz pronunciante. Nessas condições, reiteramos a manifestação pelo desprovimento do recurso. Obrigado. Cedo a palavra à eminente relatora, desembargadora Silvia, para a leitura do projeto de ementa. Obrigada, boa noite. Parabenizando aqui a defesa, a doutora Thais, e ao Ministério Público.
Pimenta, direito penal e processual penal, recurso em sentido estrito, tentativa de homicídio qualificado, absolvição sumária, despronúncia, negativa de autoria, não cabimento, indícios de materialidade e autoria, indúbio pro societate, decisão de pronúncia mantida, recurso improvido. Já vou passar direto para as razões de decidir. Razões de decidir. Da análise de todo o arcabouço probatório produzido em juízo, constata-se que a vítima reconheceu expressamente o réu Antônio Marcos, ora recorrente, como sendo um dos 4 indivíduos envolvidos na ação, corroborando com a versão dos fatos delineada na exordial. Aliás, durante a audiência judicial, o ofendido reiterou que, mesmo não conhecendo pessoalmente o pronunciado Antônio Marcos, foi possível reconhecê-lo durante o ocorrido, pois já tinha visto fotos suas, o que é suficiente para configurar indícios de autoria exigidos desse momento processual. Logo, não restou plenamente demonstrado nos autos a absoluta desvinculação do pronunciado com a ação criminosa, não havendo como acolher a tese recursal de absolvição sumária do réu, que só é admissível quando provado de forma inequívoca que o acusado não foi autor da conduta imputada. De igual forma, não há como prosperar o pleito de impronúncia, uma vez que os indícios de autoria e materialidade presentes nos autos são suficientes para admitir a ida do denunciado ao julgamento perante o Conselho de Sentença, cabendo ao egrégio Tribunal Popular a análise minuciosa do caso, recurso conhecido e improvido. É assim como voto. Ratifico nesse momento o voto provisório já exarado, acompanhando o entendimento da eminente relatora. Olho o voto da desembargadora Lígia. Com a eminente relatora. Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu do recurso em sentido estrito para negar-lhe provimento. Próximo processo de pauta é o item 51 do roteiro. Item 51. Recurso em sentido estrito, de número 21.205, dígito 54.2025.8.06, ponto sequência de 301, em que é recorrente o Ministério Público, recorrido Manuel Joaquim da Silva Neto, sob relatoria do eminente desembargador Carneiro Lima, inscrito para fazer sustentação oral, Sua Excelência, o doutor advogado Wagner Silva de Souza. O eminente relator gostaria de fazer alguma consideração? Trata-se de recurso do Ministério Público. No caso, fala primeiro o doutor Bruno, né, que é o procurador de Justiça. Doutor Bruno, primeiro. Cedo a palavra ao Ministério Público pelo tempo regimental de 15 minutos. Obrigado, Excelência. Trata-se de recurso em sentido estrito, interposto pelo Ministério Público contra a decisão do M-Juiz de Direito da 2ª Vara de Delitos de Trânsito da Comarca de Fortaleza, que rejeitou a denúncia oferecida contra Manuel Joaquim da Silva Neto pela prática do delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, desclassificando a conduta para o tipo penal do artigo 28 da mesma lei. O acusado foi flagrado em sua residência portando 53 gramas de maconha, munições de diversos calibres,
além de material comumente utilizado para embalar entorpecentes, tendo assumido a propriedade de todo material ilícito. Questão em discussão consiste em saber se a rejeição da denúncia por crime de tráfico foi adequada ante a presença de materialidade delitiva e indícios de autoria suficiente para o prosseguimento da ação penal, ou se deve prevalecer a desclassificação para uso de entorpecentes. A materialidade do delito de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de apreensão e laudo toxicológico provisório, que identificaram 53 gramas de cannabis sativa, L, maconha, substância listada na portaria número 344/98 da SVS, Ministério da Saúde. Os indícios de autoria são suficientes, considerando que o acusado assumiu a propriedade de todo material ilícito apreendido, incluindo quantidade significativa de entorpecentes e munições de diversos calibres. Na fase de admissibilidade da acusação, aplica-se o princípio, digo eu, basta-se a presença de indícios suficientes de autoria, devendo as dúvidas sobre a autoria, materialidade e circunstâncias serem resolvidas em favor da sociedade. A denúncia atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, contendo exposição detalhada dos fatos, qualificação do acusado, classificação do crime e rol de testemunhas. Conjunto probatório demonstra fundados indícios da prática criminosa, não se justificando a rejeição da denúncia por suposta fragilidade das provas. Parecer pelo conhecimento, provimento do recurso em sentido estrito, com o recebimento da denúncia quanto ao crime de tráfico de drogas. Então, Excelência, nessas condições, o Ministério Público, em segundo grau, ratifica o recurso em sentido estrito, interposto pela Combativa Promotoria de Justiça, ressaltando ainda que seria assodado antes do encerramento da instrução processual, já proclamar um decreto absolutório, desclassificando, sem que haja um aprofundamento maior da instrução, uma colheita probatória, oportunizando as partes a apresentar suas argumentações, produzir suas provas oportunamente, de forma que, atendendo aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, vemos aqui que essa denúncia, ela não foi fruto de uma criação mental do promotor, ela está alicerçada, sim, na existência de indícios, há uma base indiciária, foi apreendida uma quantidade de droga excedente até o limite da nossa Suprema Corte, e cedeu, com munições também, munições de calibre 40.40 e também 9 milímetros, além de quantidade de maconha. A arma era uma suposta réplica de um airsoft, nas buscas realizadas, encontraram. Então, sem mais delongas, em razão do adiantado da hora, nós ratificamos essa manifestação do Ministério Público, também em segundo grau. Destacando também que essas maconhas foram apreendidas em dois blocos de maconha apreendidos na posse do Manuel Joaquim.
53 gramas. Eu quero destacar também, como reforço de argumentação, nesta ocasião, que, verificando o auto de apreensão, vê-se também que foi encontrado uma tesoura pequena, maleta com a arma Taurus apreendida, os blocos de maconha na quantidade de 53 gramas, as munições, 10 munições calibre .40, 10 unidades também de munições 9mm. Fui apreendido também um papel filme, bastante usado para a embalagem de drogas. Poderia ser utilizado para outra finalidade, sim, não tenha dúvida, mas aqui estamos ainda na fase da instância, né? Não foi produzida as provas sobre o crivo do contraditório ainda, e foi apreendido esse petrecho, esse papel, essa tesoura, munições, vários celulares e, de um modo em geral, nós entendemos que há, sim, indícios suficientes para que essa denúncia seja recepcionada. Então, quanto ao mais, ratificamos tanto as razões expendidas pelo ilustre promotor recorrente, como pelo ilustre procurador de justiça, doutor relator, e concluindo, nos manifestando pelo provimento do recurso em sentido estrito. Muito obrigado. Agradecemos também, doutor Bruno. Antes de passar a palavra ao advogado, o desembargador Carneiro gostaria de dizer algo. E o distrito se só a questão do tráfico de drogas. Pois não. Segundo o eminente relator, o desembargador Carneiro está colocando, doutor Wagner me reporta a Vossa Excelência nesse momento, ele vem negando provimento ao recurso em sentido estrito, que é objeto de recurso pelo Ministério Público. O constituinte de Vossa Excelência é recorrido. No caso, a turma julgadora acompanhou o entendimento do relator no sentido de seguir pela negativa de provimento, pelo desprovimento do recurso. Sendo assim, Vossa Excelência tem interesse em apresentar as razões em sustentação oral, ou, se sabedor já da negativa de provimento, se dispensa a sustentação. Eu dispenso aqui a sustentação oral, tendo em vista que o objetivo nosso seria convencer Vossas Excelências, mas, pelo que eu entendi, Vossas Excelências vão acompanhar o voto do relator, não é isso? Sim, já foi objeto Tranquilo. de voto através da votação provisória. Só gratidão. Então, em face do princípio da celeridade, então, passamos a palavra ao eminente relator, desembargador Carneiro, para que leia o projeto de ementa. Obrigado, Excelência. Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tráfico de drogas. Rejeição da denúncia. Desclassificação do crime para posse de droga para consumo pessoal. E resignação ministerial. Improcedência. Ausência de elementos de informação acerca da destinação comercial da droga apreendida. Recurso improvido. Caso e exame. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público em face da decisão do juiz de direito da segunda vara
e Delitos de Tráfico de Drogas da Comarca de Fortaleza, que rejeitou a denúncia em face de Manuel Joaquim da Silva Neto pela prática do delito previsto no artigo 33 da Lei número 11.343/2006, tendo em vista a desclassificação do delito imputado na inicial, por entender que a conduta supostamente praticada pelo acusado é tipificada no artigo 28 da mesma lei. Ademais, foi determinada a restituição dos autos a uma das varas criminais da Comarca de Fortaleza para processamento do feito em relação aos crimes conexos. Questão em discussão. 2. Há uma questão em discussão, a possibilidade de recebimento da denúncia. 3. Razões de decidir. Para a configuração do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, a destinação comercial da droga é elemento indispensável, de forma que, se as circunstâncias previstas no artigo 28, parágrafo 2º da Lei nº 11.343/2006 e narradas na exordial não demonstrarem nem em tese a referida destinação, deve a conduta ser desclassificada e capturada como porte de droga para consumo pessoal. 4. No caso em seu depoimento prestado em sede de audiência de custódia, o réu negou ser traficante, ressaltando que a droga encontrada era de uso pessoal, bem como que o papel filme teria finalidade de embrulhar a carne. Para mencionar que os policiais responsáveis pela prisão do acusado, arrolados como testemunha pelo Ministério Público, informaram em sede inquisitorial que, no dia dos fatos, receberam uma ordem de missão especial para verificar a informação de que havia um indivíduo portando arma de fogo de grosso calibre, fuzil. Afirmaram que visualizaram o indivíduo, paciente, no interior de um imóvel com as mesmas características físicas do suspeito, momento em que este teria guardado uma possível arma de fogo em cima de um guarda-roupas. Ademais, informaram que o recorrido autorizou a entrada no imóvel, momento em que localizaram 53 gramas de maconha e papel filme em cima de uma mesa, bem como um simulacro, réplica, Airsoft fuzil preto Black Ops, munições de grosso calibre, .40, munições de 9mm, uma maleta para guarda de arma Taurus, uma tesoura e 5 celulares conforme auto de apresentação e apreensão. 5. O conjunto probatório, em verdade, revela-se frágil e não sustenta a denúncia quanto ao crime de tráfico de drogas, considerando a ausência de elementos que demonstrem a destinação comercial da pequena quantidade de droga apreendida. Vale mencionar ainda que não há provas, inclusive testemunhais, de que o recorrido foi visto vendendo, expondo à venda ou oferecendo entorpecentes a terceiros. 6. Assim, a denúncia deve ser recebida, todavia, com a capitulação correta, qual seja a conduta prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, haja vista a possibilidade excepcional de realização de emendaço libelli, quando o recebimento da denúncia, com a ressalva de que a excepcionalidade da presente desclassificação importa em alteração de competência para uma das varas criminais da Comarca de Fortaleza. Dispositivo e tese, recurso conhecido e desprovido. É o meu voto, Excelência. Colho o voto da desembargadora Silvia. Com o relator, Excelência. Também ratifico o voto provisório, já exarado, com o eminente relator, não vendo como dar seguimento ao processamento em face do tráfico, né, pelas razões já apresentadas pelo relator. Proclama-se assim o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu do recurso em sentido estrito para negar-lhe provimento. Doutor Mário, eu poderia fazer só uma sugestão, que essa Câmara pudesse recomendar ao magistrado de piso que, antes de distribuir o feito, que se manifestasse no pedido que tem lá, porque ele disse que, como não tem competência, ele disse que não iria se manifestar. Não teria como a Câmara fazer essa recomendação ao juiz de piso? Nós julgamos em função do que é colocado no recurso. No voto do eminente relator, não há nenhuma determinação nesse sentido. Ó, desembargador Carneiro. Então, nenhum. Não tem. Não. Aí fica a critério do juiz lá, e, se for o caso, intentar a medida legal cabível. Né? Entendi. Obrigado. Boa noite a todos. Agradecemos também, doutor. Bom, eu proponho ao colegiado
Já são 18 horas e 40 minutos, o expediente termina às 18 horas, né? Nós temos mais 11 processos para julgar com sustentação oral. Nós julgamos mais um, é o último da desembargadora Silvia, nós julgaríamos esse e designaríamos o restante para ser julgada. A única data que tem livre é quinta e sexta-feira. Quinta-feira pela manhã, não à tarde, só pela manhã. Poderia ser quinta? Dia 10, de manhã. Mas pode ser remoto, pode participar, não precisa ser presencial, não. Deixa-me só ver uma coisa aqui. Desembargadora Lira, nós temos um processo de Vossa Excelência que é relatora só. Só um. E é o item 6. É o item 27 do roteiro. Então vamos julgar esse, né? Desta sessão. Não? Quinta-feira de manhã. Não, mas aí ficaria resolvido, né? Pronto. Então nós vamos julgar o da desembargadora Silvia e o 27 do roteiro, que é da desembargadora Lira, que não pode vir na quinta. Não. Tá bom assim? Acabou. Desembargador Carneiro, está de acordo? Só um instantinho, doutor. De acordo? Muito bem. Então, nós vamos proceder ao julgamento do item 59 do roteiro, relatoria da desembargadora Silvia. Essa é a sua última sessão aqui conosco, julgando os processos. E também o item 27 do roteiro, que é da desembargadora Lira. E aí suspendemos os demais para serem julgados na quinta-feira, 9 horas. Está bom o horário? Razoável, né? A partir das 9. Não, Vossa Excelência tem direito de vir, né? Agora não terá nenhum processo de sua relatoria para ser julgado, né? Não. Mas aí nós temos que ter pelo menos 3 julgadores, né? A Câmara não funciona com menos de 3. A desembargadora Lira já não vem, a desembargadora Silvia não vem. Aí o desembargador Carneiro tem que ir. Isso. Não, ele vem, o Carneiro vem. Não, seja bem-vindo. Então, recapitulando, vamos julgar o item 59 do roteiro e depois o item 27 do roteiro. Os demais ficam adiados para quinta-feira, sessão iniciando às 9 horas da manhã, para julgarmos 9 processos com sustentação oral. Okay? Muito bem. Alguém ia falando? Não, Excelência, era minha, só foi uma parte só para perguntar quando seria, Vossa Excelência já respondeu, quinta-feira, 9 horas da manhã. Doutor Lito, porque nós não adianta nós nos esforçarmos e comprometermos a qualidade, né, do raciocínio, do julgamento, não é? Então, parece ser prudente e responsável, né, que adiemos para um momento mais favorável, ok? Tá certo. Muito bem, então. Obrigado aí. Nada, suas ordens. Fim de trabalho, uma boa semana. Presidente, desembargador Mário Parente, precisa reenviar o pedido de sustentação oral para... Não. A ordem já é a mesma que está aqui. Não. A ordem já é a mesma. Não precisa fazer a nova inscrição, né? Não é necessário. Muito obrigado. Por nada. Bom, então passamos agora a julgar o item 59 do roteiro. Chamo a apelação criminal 10.258, dígito 60.2024.8.06.0301, em que é apelante DKF de O, apelado o Ministério Público,
relatoria da desembargadora Silvia e revisão da desembargadora Lígia. Inscrita para fazer sustentação oral, Sua Excelência, a doutora advogada Poliana Queiroz e Silva, a quem concedo a palavra pelo tempo de 15 minutos. Obrigada, Excelência. Boa noite a todos. Inicialmente, gostaria de saudar o presidente dessa colenda Câmara, também saudar a desembargadora relatora, a doutora Silvia Soares, a qual saúdo em nome dos demais julgadores dessa Câmara. Gostaria de dizer que é um prazer estar aqui fazendo a sustentação oral, em que pese ser a penúltima, todos nós já cansados, especialmente os senhores e as senhoras, mas é realmente um prazer. Estou sustentando pela primeira vez diante do Tribunal de Justiça do Ceará, acompanhei atentamente, peço venha, inclusive, para fazer essa observação, Excelência, todas as sustentações, bem como ponderações, né? E fiquei muito feliz, inclusive com os pedidos de vistas, com as discordâncias e com as sustentações dos meus colegas advogados que aqui se fizeram presente nessa tarde. Aprendi bastante. Estou falando de Pernambuco, Caruaru, e trata-se, Excelências, de uma apelação, ao meu ver, simples. E confesso aos senhores que fiquei surpresa por ter chegado até aqui, a esta colenda corte, porque, para mim, é um caso, assim, na maior humildade, é um caso de fácil resolução. Minha cliente, a senhora Daniela Carla Ferreira de Oliveira, a qual eu represento os interesses aqui nessa apelação, que é a apelante, não é investigada em nenhuma investigação criminal. Ela também não responde a nenhum processo criminal, seja perante a Justiça de Pernambuco, seja perante esse egrégio Tribunal de Justiça do Ceará. Ela não responde absolutamente a qualquer tipo de investigação criminal ou qualquer ação criminal. No entanto, está sofrendo consequências durante 8 meses, como se investigada fosse, ou como se acusada fosse de algum crime. Por isso que eu entendo que é uma situação de fácil resolução. Trata-se, Excelência, de uma apelação no que diz respeito à restituição de coisa apreendida pela Polícia Federal, em data de 12 de novembro de 2024. A Polícia Federal fez uma busca em apreensão na residência apartamento do namorado da senhora Daniela Carla Ferreira, ora apelante, no dia 12 de novembro de 2024. Neste dia, sequer o senhor Tiago estava em casa. O senhor Tiago estava na casa da senhora Daniela. Vou fazer um parênteses aqui, Excelência. Nenhum dos dois tem qualquer tipo de coabitação. São apenas namorados. A apelante não mora na residência do seu Tiago, nem vice-versa. Se encontram esporadicamente porque estão diante do relacionamento amoroso. Pois bem, neste dia da busca e apreensão, o mandado de busca e apreensão, a Polícia Federal se dirige ao apartamento do seu Tiago, não o encontra em casa, ele não estava em casa, e abre-se a porta com a ajuda do porteiro. Isso é muito importante. Durante a busca e apreensão, obviamente, o senhor Tiago foi avisado pelo seu porteiro que existia a Polícia Federal dentro do seu apartamento e solicitou a sua presença. Quando a busca e apreensão já estava na sua continuidade, ou seja, a polícia já estava fazendo o seu trabalho, o seu Tiago chega ao seu apartamento porque estava no apartamento da apelante, senhora Daniela, e vai até o local com o carro da senhora Daniela. Carro de propriedade de sua namorada, do qual ela cedeu para que ele se deslocasse até o local da busca e apreensão. Isso que nós estamos dizendo, Excelência, está constando do auto circunstanciado de busca e arrecadação, as folhas 560 a 562. Gostaria de chamar a atenção para a descrição da ocorrência na página 572, feita pela autoridade policial. No item 1, peço venha para fazer uma breve leitura, o policial diz: houve a necessidade de arrebentar o imóvel por um profissional chaveiro, de abertura. Arrebentar não, acredito que é uma abertura. Peço venha aqui que a letra não está tão legível. Do imóvel por um profissional chaveiro, em virtude da ausência do morador.
o síndico do condomínio foi testemunha. Item 1. No item 2, a autoridade policial registra o seguinte: consta da apelação. Registro, já dando continuidade à busca e apreensão, registro a chegada do senhor Tiago Acioli Silva durante o procedimento de busca. Então, durante o procedimento de busca, ele chega, de fato, no veículo de propriedade da senhora Daniela Carla Ferreira de Oliveira. No momento que a polícia está fazendo a busca e apreensão, vê que ele chega no veículo, apreende o veículo da senhora Daniela, mesmo constando ao auto circunstanciado, excelências, que o veículo era sua propriedade e estava em seu nome. Gostaria de chamar mais uma atenção, e a última atenção, para o auto circunstanciado de busca e apreensão apresentado pela polícia. Nas folhas 561, se os senhores observarem, o último item que é elencado na busca e apreensão é justamente o carro. Porque é quando ele chega, quando a busca e apreensão já está ocorrendo e quando a polícia já apreende alguns materiais em sua casa. Destaco que essa busca e apreensão ocorreu dentro de uma investigação de suposto envolvimento em tráfico intraestadual de drogas, lavagem de capitais e organização criminosa. Também destaco, que pede o senhor Tiago não ser objeto desta apelação, mas é importante registrar, que ele figura dentro da investigação da Polícia Federal como se fosse um laranja, e não como um pretenso participante efetivo dessa suposta organização. Outro ponto que é crucial, excelências, nós compreendermos, é que essa busca e apreensão foi ocorrida no dia 12 de novembro de 2024. Nós estamos em 8 de julho de 2025. Daqui a 3 dias vão completar 8 meses desta operação da Polícia Federal. E sequer existe relatório de conclusão do processo criminal por parte da Polícia Federal. É importante registrar que existe um prazo de 90 dias que ainda está em vigor, concedido pelo juiz do ACU, para a conclusão das investigações. A gente não pode simplesmente esquecer e não ponderar o fato de que se passaram 8 meses sem sequer um relatório de indiciamento do namorado da proprietária do veículo. Partiremos agora para apelante, entendendo a conjectura de como esse carro foi apreendido pela Polícia Federal, ao meu ver, de uma forma completamente ilegal, porque ela é uma terceira de boa-fé devidamente provada. Nós entramos com um pedido competente ao juiz do ACU de pedido de restituição de coisa apreendida. Excelência, essa investigação do qual consta essa busca e apreensão ocorreu em meados de agosto de 2024, iniciou-se. Consta dos autos, inclusive da apelação, que nós provamos mediante documentação que a senhora Daniela comprou esse carro no mês de setembro de 2024. 10 de setembro de 2024, ela consegue comprar o seu primeiro carro. Outro detalhe importante, que nós provamos ao juiz do ACU e juntamos nessa apelação. O carro é 100% financiado em nome de Daniela. Nós também comprovamos, além do contrato de financiamento, que o carro é 100% financiado. Vejam, 100%. A operação ocorreu em novembro de 2024. Esse carro foi comprado em setembro de 2024. 2 meses antes apenas, com 2 prestações do carro pagas. Seu primeiro carro. Ela conseguiu, inclusive, condições especiais, inclusive nós trazemos na apelação documentos que comprovam por ela ser gerente há alguns anos de uma concessionária de veículos aqui na cidade de Caruaru, a Caoa Shelby. No entanto, em que pese todos esses documentos probatórios, o juiz do ACU nega o pedido de restituição com parecer opinativo do Ministério Público também para negar tal pedido, com quais alegações, excelências? Primeiro, que é prematura a liberação do veículo, porque é de interesse da investigação. Segundo, que existe jurisprudência firmada de que a restituição de veículos se dá não antes do trânsito e julgado da sentença, quando existe interesse processual. E na decisão diz que o bem foi apreendido em investigação criminal que apura crimes de tráfico estadual, intraestadual de drogas, lavagem de capitais e organização criminosa. Mas com o máximo respeito
ao juízo Apu, não estamos falando de uma pessoa que é investigada em nada. A apelante não é investigada em absolutamente nada. Mas não se sabe se esse carro, foi uma das alegações do juízo, inclusive, em parecer o Ministério Público, se esse carro foi utilizado ou não para fins ilícitos para se averiguar na investigação. Gostaria de ressaltar que até o seu Tiago chegar no seu apartamento com o carro de sua namorada emprestado por ela para poder ir ver o que estava acontecendo, em nenhum momento a Polícia Federal cita esse carro durante suas investigações antes da deflagração dessa busca e apreensão. Ou que o senhor Tiago usaria esse carro para qualquer fins ilícitos, porque eles simplesmente não sabiam da existência desse carro. Como argumentar e sustentar que esse carro é imprescindível para a investigação, porque pode auxiliar em atividades ilícitas, cuja proprietária sequer é investigada, excelências? A apelante está sofrendo as consequências de uma persecução criminal, sem ser objeto de nenhuma persecução criminal. Convenhamos, conquistar um carro novo, financiado, 100% financiado, devidamente provado que 2 meses antes que ela conseguiu tirar esse carro em seu nome de uma pessoa que não é investigada, não se encaixa nos preceitos do artigo 118 do Código de Processo Penal, alegado pelo juiz Acu, que não pode devolver o carro. Como um terceiro de boa-fé vai sofrer as consequências de uma situação que não é investigada? Ela está sofrendo as consequências por ser namorada de um investigado. Detalhe, de um investigado que há 8 meses sequer tem relatório de indiciamento da Polícia Federal. Então, o que a defesa pede, excelência, é que a senhora Daniela não sofra mais as consequências de uma investigação do qual ela não faz parte. Nós provamos por documentos o financiamento do carro. Nós provamos por documento a atividade ilícita e a capacidade de pagar a parcela do carro da senhora Daniela. E está há 8 meses, um bem caro, que ela está pagando o financiamento até agora sem poder usufruir, sem ter transporte, sendo depreciado. Porque nós sabemos a realidade dos pátios pelo Brasil afora, expostos a sol, à chuva, sem qualquer tipo de cuidado. É um bem patrimonial caro, que, diga-se de passagem, a apelante não é abastada financeiramente para poder abrir mão. Muito pelo contrário. É a primeira oportunidade que ela teve e acabou sendo atingida por uma situação que não lhe pertence. Por isso que eu iniciei, excelência, minha dissertação oral falando que eu me surpreendi de estar chegando aqui no tribunal com esse pedido de uma situação e de uma apelação, de um apelante que não é investigada, mas que está vendo o seu bem sendo deteriorado por uma investigação que sequer o Ministério Público diz. O bem tem interesse do processo. Ótimo, não, o bem está no de terceiro, mas o bem é interessante para o processo. Só faltou o Ministério Público dizer uma coisa. Por que é interessante? Em que é interessante? Onde estão os indícios de que ele é interessante? Ou o mínimo de argumentação para justificar por que ele é interessante para a investigação. Né? Porque até a liberação dela, como depositária, sem poder alienar o bem, mas que esse bem não fique sendo deteriorado em pátios abandonados de um terceiro de boa-fé que comprou com tanto sacrifício, excelências. É uma questão de justiça. Não podemos permitir a transcendência de uma investigação criminal. A investigação criminal, apenas as consequências dela precisam ser intranscendentes. Ela não pode ultrapassar a figura do acusado. E o Ministério Público, com a máxima vênia, não prova em momento nenhum, não indica em momento nenhum, sequer o mínimo de indício que exista qualquer tipo de ligação deste carro com o senhor Tiago Acioli, salvo ele usar de maneira esporádica, e neste dia especificamente, ter o azar da senhora Daniela emprestar o carro para ele ir até o seu apartamento para verificar o que estava acontecendo com a busca e apreensão da Polícia Federal, já que ele estava se transformando, vá no meu carro. E acabou tendo o seu carro e seu bem apreendido, usurpado, né? Não pode usufruir de sua propriedade, mesmo
sem responder a qualquer tipo de investigação criminal e provando a origem lícita do bem, até porque ele sequer foi pago. E agora ela está pagando sem poder ter o seu veículo e o veículo sendo deteriorado. Então, no mais, excelências, eu não vou me alongar, até para não estar repetitivo. O que a defesa pede é, de fato, a concessão, né, do recurso de apelação, que o carro da senhora Daniela Carla seja, de fato, restituído. Obviamente, a defesa nem se opõe a qualquer tipo de medida restritiva, dela não poder vender o carro, enfim, se desfazer do carro, mas que pelo menos ela possa usufruir do seu bem que comprou com tanto sacrifício e que foi devidamente demonstrado nos autos e que já está mais do que demonstrado que esse carro não pertence a nenhum tipo de investigado, de uma situação que se passaram 8 meses, sem um relatório da Polícia Federal sequer. Eu agradeço a atenção de todos, peço desculpas que acabei me alongando, eu não gostaria tanto de me alongar, mas de fato existem situações que nos deixam surpresa, a verdade é essa, pelo indeferimento e a insistência do Ministério Público em trazer pareceres opinativos negando, né, provimento ao recurso, com argumentações que não se sustentam e que não provam dentro dos autos, já que a gente está falando de uma terceira de boa-fé que não é investigada nem acusada de nada. Eu agradeço a atenção dos senhores e senhoras e devolvo a palavra ao excelentíssimo senhor presidente. Pois não. Com a palavra, o Ministério Público, por igual tempo. Obrigado, excelência. O Ministério Público ratifica o parecer constante dos autos às folhas 116, 122, sustentando que o objeto da investigação criminal ainda interessa ao processo, uma vez que for apreendido em posse do investigado, sendo prematura a sua devolução neste momento. Como dito aqui, inclusive, pela ilustre defesa, esse bem se encontrava na posse do investigado, na garagem do seu condomínio. Ele utilizava e esta utilização não era esporádica, estava constantemente, estava emprestada a ele estava utilizando, tanto é que o carro foi localizado e apreendido na residência, no imóvel do investigado. Razão pela qual o juiz indeferiu este pleito de restituição de bem, atendendo ao opinativo do Ministério Público oficiante na origem. Ratificamos, portanto, na íntegra, o parecer do Ministério Público em segundo grau. Obrigado, senhores. Pois não. Com a palavra, a eminente relatora, desembargadora Silvia. Presidente, excelência. Essa era a leitura da emenda. Penal, processual penal, apelação criminal, pleito de restituição de bem apreendido, veículo automotor, documentação apresentada com o fim de demonstrar a propriedade do bem, preservação do bem para a instrução criminal. Observância ao artigo 118 do CVB. E aqui o meu voto provisório aqui era no sentido de reconhecer pelo improvimento. Diante aqui da sustentação oral, também fui observar alguns pontos, entendo, e sim, o carro é de interesse da continuidade da investigação, mas eu acho que não haveria problema em deixá-la como depositária, depositária. E com relação à situação de não poder vender, ela já não pode, porque se ela está financiando, ela não pode fazer, é isso? Então, nem necessitaria esse tipo de situação aqui presente. Mas, nesse caso, em razão da demora também, das investigações e tudo mais, eu sei que existe, sim, existe um vínculo. Eu verifiquei dentro dos autos que existe, inclusive, até uma possibilidade, há indício de que esse carro possa ter sido comprado cheio, digamos assim, de uma situação que envolve crime, né? E aqui, no caso, o senhor Tiago, como laranja também, com a aquisição de bens, que ela não teria possibilidade, mas aqui, com relação a isso,
o fato de ter sido carro financiado, acho que a Corte poderia entregar o veículo, liberar o veículo na condição de nem sair do município, algumas restrições nesse sentido, e ficar sempre disponível para a Polícia Federal ou para o juízo processante, e desde que o investigado também, Tiago Aciolo Silva, dele não fizesse uso. Essa seria a minha posição nesse momento. Pois não, desembargadora Silvia. Eu havia já votado, acompanhando o entendimento de Vossa Excelência, e me parece também bastante razoável, né? Esse adendo que Vossa Excelência faz ao voto original, né? Esse acréscimo que vai nesse sentido. Mas eu acho interessante pontuar alguns fatos aqui, jurídicos. Me parece que a propriedade desse carro é do agente financiador, é do banco. Isso. O que existe é uma posse direta que foi transferida em favor da recorrente, da interessada, da terceira aqui de boa fé. Este veículo, portanto, era objeto de sua posse, né? E no momento da apreensão, estava na posse do réu. Sim, do condomínio dele. É por isso que fora apreendido, né? E segundo o voto de Vossa Excelência, que vejo aqui no sistema, há também uma suspeita de que esta terceira de boa-fé não tivesse condições financeiras de assumir o financiamento que fora contratado. E a questão da apreensão desse veículo reside exatamente no aspecto de se procurar saber se os recursos para a sua aquisição teriam origem lícita, né? Daí porque desencadeou essa apreensão. Somando isso, aqui me reportei, esses fatos, com a circunstância de que é comum, né? Não é inusual, tá? Que pessoas adquiram bens em nome de outrem por várias razões, não nos parece, pelo contexto dos autos, de um todo desarrazoado esta apreensão. E, nesse sentido, vejo fundamentação para tanto. Muito embora, em razão da ação do tempo, inclusive, que fora colocado na sustentação oral, também me pareça razoável esta solução de destinar, né, essa pessoa que se apresenta como terceiro de boa-fé, como depositário fiel do bem, dentre as condições que Vossa Excelência estabeleceu. Me parece interessante também, desembargadora Silvia, estabelecer a inalienabilidade, porque, veja, a posse pode ser transferida. Né? Inclusive onerosamente, né? Então, se estabeleceria essa condição também da depositária de não transmitir esta posse, né? E ficar como depositária fiel à disposição do juízo, sempre que assim houver a necessidade, né? Mas impedida de transmitir o bem. Lembrando aqui, né? Lição que todos conhecemos, a tradição que demonstra, né, a transmissibilidade do bem móvel, né? Desembargador Mário, muito importante, eu acho, não sair da circunscrição de Juazeiro, sim. O carro não transitar da comarca onde se apura o fato do juízo, né? Isso. E que também não seja, no caso mais emprestado, colocado à disposição do investigado Tiago Aciolo Silva. De posse exclusiva da pessoa que se apresenta como terceiro de boa-fé, né? A adquirente da posse do bem. Excelência, doutora Silvia, Excelência, presidente, posso fazer só uma consideração? Diga, doutora. Assim, a decisão da doutora Silvia, extremamente ponderada, a defesa concorda em todos os termos, só fazer uma observação, que quando o senhor coloca que não se ausente da comarca onde ocorre a questão do distrito da culpa, né, o processo judicial, a comarca de Juazeiro do Norte, no Ceará.
Só que a apelante, Daniela, e esse carro foi apreendido na cidade de Caruaru, Pernambuco. Ela mora, trabalha com endereço fixo em Caruaru, Pernambuco. Aí eu queria requerer à doutora Silvia e aos novos desembargadores que determinassem essa restrição, mas que na cidade onde ela reside, que já está devidamente comprovado nos autos, porque ela não reside, nunca foi em Juazeiro do Norte, aí no Ceará. Mas nesse caso, doutora, é porque nós não somos o juízo processante. Então, o que é que pode ser feito, desembargadora Silvia? Se Vossa Excelência concordar, nós determinamos nesses termos, porém colocando a ressalva a critério do juízo, se entender diferente, determinar que o veículo possa sair da jurisdição, da sua jurisdição. Até porque, doutora Poliana, foi uma ação da Polícia Federal em Juazeiro, né? Então, assim, teria que ficar à disposição também da Polícia Federal. Se o juízo processante entender diferente, né? Entendi. Mas é porque foi em Juazeiro, mas na verdade foi cumprida essa busca e apreensão em Caruaru. O auto está aqui na comarca de Juazeiro do Norte, mas só para deixar claro aqui que foi ou eu que estou enganada. Mas, enfim, já entendi, vai ficar no juízo, né? Porque ela mora em Caruaru, senão não vai usar o carro, não vai adiantar nada. A critério do juízo processante, se assim entender, determinar que possa ser retirado para algum outro local, né? Desembargadora Lígia, como vota? Eu voto com a relatora, com as achegas do desembargador Mário. Pois não. Proclama-se, então, o resultado. A primeira Câmara Criminal conheceu da apelação, negando-lhe provimento, entretanto, com a determinação acrescida pela eminente relatora de que a pessoa que se apresenta como terceiro de boa-fé fique como depositária fiel do bem apreendido, impossibilitada de transferir a sua posse e de retirá-lo da jurisdição do juízo onde tramita o processo, salvo determinação. Sim, sim. Salvo determinação do juízo processante e, como a desembargadora Silvia está lembrando, que o bem continue à disposição, né? Fique sempre à disposição do juízo. Não é isso, desembargadora Silvia? Voto de Vossa Excelência com esses acréscimos, portanto. Muito bem, passamos então ao julgamento do item. Obrigada a todos, bom dia de trabalho. Desculpa, Excelência. Obrigada a todos, um prazer. Bom trabalho. Pois não, doutora. Item 27 do roteiro. Vamos ao item 27 do roteiro. Apelação de número 18.1867, dígito 22.2016.8.06.sequência 301. Apelante Eunábio Gil Mendonça de Paula. Apelado o Ministério Público. Relatoria da desembargadora Lira e revisão do desembargador Carneiro. Inscrito para fazer sustentação oral, Sua Excelência, o doutor advogado José Ribamar dos Santos Júnior. Mas antes de passar a palavra ao advogado, conceda a palavra à eminente relatora, desembargadora Lira. O recurso foi provido, Excelência. Me reporto ao doutor José Ribamar dos Santos Júnior. Encontra-se presente na sala virtual? Sim, Excelência. Inclusive, agradeço a atenção e já estou satisfeito. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Pois não. Então, eu concedo a palavra à desembargadora Lira para a leitura do projeto de ementa. Bem, esse recurso, essa apelação, ela é proferida da Auditoria Militar, em que condenou o réu a 8 meses de detenção, e nesse caso aqui, a prescrição ela vai ser 3 anos, e por isso está prescrito
E aqui vou dizer apelação criminal, violação do domicílio, prescrição da petição punitiva na modalidade retroativa, lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a aplicação da sentença superior à prescricional, que no caso aqui é 3 anos. Extinção da punibilidade, recurso conhecido e provido. É como voto, Excelência. Colho o voto do desembargador Carneiro Lima. É com o relator, Excelência. Colho o voto da desembargadora Silvia. Com a relatora, Excelência. Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu do apelo para dar-lhe provimento nos termos do voto da relatora. Com o julgamento deste processo, ficam então transferidos, né, ou adiados para a sessão de quinta-feira, a partir de 9 horas da manhã, os demais, obedecendo-se à ordem, né, de sustentação oral que já consta no roteiro de hoje, ocasião em que julgaremos os demais processos. Antes do encerramento, né, ratificar hoje a última sessão em que a desembargadora Silvia participa, né, pelo menos sessão ordinária, né, da primeira Câmara Criminal, haja vista que assumirá a presidência da 4ª Câmara Criminal do nosso tribunal, desejar à desembargadora Silvia o sucesso que sempre tem tido em suas atuações no Poder Judiciário alencarino. E dizer que aqui na primeira Câmara estamos todos à sua disposição, né? E esperamos que tenha um excelente trabalho na 4ª Câmara, juntamente com a desembargadora Ângela, Vanja, né? E mais um membro, né? Que irá compor, que tenham muito êxito, muito sucesso no desenvolvimento dos trabalhos da novel Câmara do nosso tribunal. Todo sucesso, desembargadora Silvia. Muito obrigada. Queria agradecer a todos, nominalmente, e desembargador Mário, Carneiro, Lira, Lígia, Larissa, ao Ministério Público aqui na pessoa do doutor Bruno. Eu queria agradecer de coração, dizer que fui muito bem acolhida aqui. Aqui foi o meu acolhimento no Tribunal de Justiça, né? Através de um sorteio, eu caí aqui de muito bom grado e fui muito feliz aqui até o dia de hoje. Com certeza estaremos juntos nas sessões criminais e vocês vão ser eternamente a minha Câmara, né? Eu vou sempre vê-los como os meus companheiros de Câmara. Agora a gente vai adotar, vai ser um novo caminho, mas sempre estaremos juntos. E quero dizer que também estarei à disposição e vou precisar muito dos senhores, vou precisar muito de todos para que a gente consiga abrir aqui a 4ª Câmara. Eu só quero dizer primeira, gente. A 4ª Câmara. Eu estou aqui com Thaís, aqui, com a doutora Thaís, já em fase de aprendizagem rápida, né? Thaís, assim, foi o do professor Jorgélio falou da Flash, né? Mais ou menos assim. Mas, com certeza, vocês estarão sempre comigo, o exemplo de postura, de adequação, de inteligência, de entendimento, de trato com os colegas, com os advogados, com os serventuários, com todas as pessoas que aqui trabalham. Eu só tenho a agradecer e também me colocar à disposição. E vocês têm em mim uma amiga, não só uma colega. Eu estou à disposição de todos. Muito, 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 muito obrigada, gente. Foi um prazer trabalhar com vocês. Está sendo um prazer trabalhar com vocês. E engraçada, a coincidência, eu achei interessante. O último processo ser uma liberação, né? Ter sido através disso o que nós acabamos de julgar da desembargadora Lira. Isso para mim é um bom presságio. Isso é uma coisa boa, né? Então, com a graça de Deus, agradecendo a Deus, muito obrigada a vocês. Muito bem, então não havendo mais nada a tratar, agradecendo a Deus por essa tarde e noite de trabalho, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.